A tecnologia que temos à nossa disposição hoje em dia é incrível. Afinal, está permitindo que você assista a este vídeo agora mesmo. Isso teria sido impossível na década de 1990. Apesar disso, a tecnologia do passado distante pode ser igualmente impressionante. Na verdade, pode ser tão incrível que às vezes não conseguimos nem mesmo explicar como funcionava, ou como alguém pode ter tido a ideia tanto tempo atrás. Vamos ver a seguir alguns dos exemplos, para que possamos mostrar exatamente o que queremos dizer. Neste vídeo iremos conhecer alguns achados arqueológicos misteriosos e inexplicáveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos agora à nossa relação de 8 dos achados arqueológicos misteriosos que ainda não podem ser explicados. Número 8. Esculturas rupestres de Abbey Fur, França. Existem vários nomes para o nosso próximo item. São mais comumente chamadas de esculturas rupestres de Abbey Fur, mas você também pode ter ouvido falar delas como rochas esculpidas de Rotenay. Você as encontrará na costa da Bretanha, em Saint-Malo, na França. Abbey Fur viveu no século XIX, mas sofreu um grave derrame aos 30 anos, privando-o do uso de um lado do corpo, e deixando-o surdo e mudo. Ele se tornou um eremita, e viveu entre os penhascos de Rotenay, usando o lado funcional de seu corpo para esculpir formas bizarras nas rochas. Ele começou em 1870, e continuou por mais de 25 anos. Acredita-se que ele também criou uma galeria subterrânea de figuras de madeira, mas especula-se que elas foram quase totalmente destruídas por um incêndio em 1944. Há mais de 300 esculturas de pedra únicas no local, muitas das quais dizem ter sido inspiradas em contos folclóricos de um clã de piratas chamado Rotenay, que deu nome à área. As lendas dizem que eles eram pescadores e contrabandistas dos séculos XV e XVI, que supostamente tinham uma visão sobre-humana, que lhes permitia enxergar além do mar por quilômetros. Os contos são fantasiosos, mas as esculturas são fantásticas, principalmente quando se tem em mente que foram criadas por um homem com apenas um braço funcional. O 7. Escultura aerodinâmica, Egito. Já iniciamos este vídeo com um grande mistério. E essa peça de tecnologia misteriosa também é muito digna de ser incluída. Se você der uma olhada rápida nela, presumirá que a escultura de 2200 anos é apenas uma das muitas esculturas egípcias antigas de pássaros. Olhe mais de perto e você verá que, além dos olhos e do bico, ele tem muito mais em comum com um avião moderno do que com qualquer pássaro que já vimos. As asas são finas, retas, afiladas e desprovidas de penas, e a cauda é quadrada. Se por acaso se parecesse com um avião, poderíamos descartar essas coisas como coincidência, mas a escultura também é aerodinamicamente perfeita. Uma equipe de pesquisa fez uma versão ampliada da escultura durante a década de 1970, e demonstrou que ela era capaz de voar e planar. Isso é um artefato fora de sua época. Ou será que havia um fabricante de brinquedos egípcio, em algum lugar, que fez para seu filho um brinquedo voador, sem perceber que havia inventado um modelo de aeronave de teste mais de 2000 anos antes do previsto? Número 6. Igreja do Céu, Etiópia. A maioria das religiões acredita que seus deuses vivem no céu. Então, com base nessa crença, é uma surpresa que não haja mais lugares como Abuna Yematagu, em Tigré, Etiópia. Seu apelido é a Igreja do Céu, e embora não esteja de fato flutuando no céu, certamente é necessário um alpinista determinado para alcançar ela. A única maneira de subir é escalar um penhasco de arenito, até o pináculo, com uma queda de quase 200 metros, esperando por você, se você fizer algum movimento errado. Apenas alguns padres dedicados viajam para a Igreja do Céu, mas o fazem várias vezes por semana, e arriscam suas vidas na subida de 45 minutos todas as vezes. A jornada ainda passa por um cemitério ao ar livre, cheio de restos mortais de sacerdotes do passado. A atual geração de sacerdotes afirma que nenhum deles deve ter conhecido seu Criador depois de cair do penhasco. A igreja foi esculpida no arenito, por um sacerdote chamado Padre Yamata, durante o século V, mas ninguém sabe por que ele fez isso. Alguns dizem que ele estava fugindo da perseguição, enquanto outros dizem que ele escalou o penhasco em busca da verdadeira divindade.
Ao longo dos séculos, o interior da Igreja do Céu foi sendo enriquecida com impressionantes afrescos, representando os apóstolos de Cristo, e uma antiga Bíblia ortodoxa feita de folhas de pele de cabra. Número 5. Roda medicinal Siksikaisitap, Canadá. No topo de uma colina chamada Nose Hill, em Calgary, no Canadá, está a roda medicinal Siksikaisitap. Nose significa nariz, em inglês, e os locais a chamam de roda medicinal da colina do nariz. A roda medicinal mais recente foi recriada por membros da tribo do sangue, em 2015, durante uma conferência da Confederação Blackfoot, ao lado dos restos de uma muito mais antiga, praticamente enterrada. O formato da roda é baseado no logotipo Siksikaisitap, que representa as 4 tribos que compõem a confederação. A colina era usada pelas tribos para vigiar as terras abaixo. A lenda comum conta que um explorador europeu perguntou a um tradutor aborígene o nome da colina. Ele respondeu que o nome foi dado porque a colina se assemelhava ao nariz do chefe tribal. O design das rodas medicinais é antigo, e até mesmo as tribos não sabem mais qual era seu propósito original. Algumas parecem sepulturas, mas não todas. Algumas se alinham com as estrelas, mas outras não. A mais antiga delas na América do Norte foi criada há 4.500 anos. Ainda que um dia elas tenham tido um propósito específico, hoje não temos ideia de qual poderia ter sido esse propósito. Número 4. Artefato de Coso, Califórnia. Em 1961, quando Wallace Lane, Virginia Max e Mike Mikezel vagavam próximo ao leito seco do Lago Owens, perto da Cordilheira Coso, na Califórnia, tudo o que eles realmente queriam encontrar eram alguns geodos, para vender em sua loja de presentes e souvenirs. Em vez disso, eles encontraram um artefato muito enigmático, que confundiu arqueólogos e historiadores desde então. É conhecido como artefato de Coso, e consiste em uma vela de ignição de 1920, dentro de uma casca de óxido de ferro. Não há mistério sobre a origem da vela de ignição. É uma das milhares que foram fabricadas durante a década de 1920, por uma empresa chamada Champion. O verdadeiro mistério está na crosta que a envolve, que tem 500 mil de anos. A crosta está formada em torno da vela de ignição, e assim, a lógica nos diz que a vela de ignição deve ter estado dentro dela por 500 mil anos. Você não precisa que digamos que isso é impossível. Alguns cientistas dizem que a crosta de óxido de ferro cresceu mais rápido do que o normal, por causa da interação de minerais porosos com o metal da vela de ignição. Mas a evidência disso é, na melhor das hipóteses, duvidosa. Provavelmente não é a prova conclusiva sobre viagem no tempo, que algumas pessoas afirmam que é, mas é definitivamente uma anomalia intrigante. Número 3. Vimanas, Índia. Aeronaves de propulsão humana são uma invenção do século XX, ou pelo menos é isso que sempre fomos ensinados a acreditar. Parece que a verdade pode ser muito mais difícil de engolir. Bem-vindo ao conceito dos mitológicos Vimanas, antigas carruagens indianas que supostamente subiam ao céu, cuspindo fogo e água enquanto avançavam. Seria fácil descrevê-los como uma farsa antiga, se as referências a eles não aparecessem em tantos textos, escritos independentemente uns dos outros. Os Vimanas são mencionados pelo nome em textos hindi e sânscrito, que datam de 3.500 anos. A descrição mais detalhada deles vem dos Vedas, que dizem que o interior dos veículos voadores continha 12 pilares, uma roda, um painel de controle e 300 pontos de eixos articulados. Outro texto, conhecido como Ramayana, explica que a posse de Vimanas era limitada à classe dominante, o que é corroborado pelos textos do Mahabharata. Não há evidência direta de que um único Vimana tenha existido, mas por que tantos escritores antigos falam deles, como se os tivessem visto com seus próprios olhos? Número 2. Canivete suíço, antigos romanos. Todo mundo sabe o que é um canivete suíço, mas talvez não devesse chamá-lo assim. É a multiferramenta mais famosa do mundo, e embora possa ou não ter sido padrão no exército suíço, os suíços não a inventaram. Essa honra vai, como tantas invenções importantes, para os antigos romanos.
A versão romana do canivete suíço foi descoberta em um sítio arqueológico não divulgado, em algum lugar da costa mediterrânea. Os arqueólogos responsáveis pela descoberta dizem que o canivete foi feito no início do século III, e contém uma faca, um garfo, uma colher, uma espátula e um palito de dentes. Com base nisso, é mais provável que tenha sido usado por soldados, para o preparo e consumo de refeições, do que para atacar inimigos, embora a faca obviamente fosse útil nesse sentido. O fato de a faca ser feita de prata, e não de um metal mais barato, sugere que ela pertenceu a um oficial de alta patente. Como apenas um desses objetos foi encontrado, não sabemos se era um item comum, ou se é um objeto único, possivelmente inventado pela mesma pessoa que o usou. Independente disso, tanto o canivete quanto seu criador estavam cerca de 1500 anos à frente de seu tempo. Número 1. Inscrição de Shangborough, Inglaterra. A inscrição de Shangborough tem apenas 10 letras. Isso não deixa muito espaço para criar um mistério duradouro, que permanece por vários séculos, mas conseguiu fazê-lo de qualquer maneira. A inscrição está esculpida no Monumento do Pastor, em Shangborough Hall, na Inglaterra. O próprio monumento é um artefato interessante. É uma escultura que apresenta um relevo, baseado em uma pintura de Nicolas Poussin. Peter Shea é o escultor que o criou, em 1763, usando a obra Os Pastores da Arcádia, de Poussin, como guia de referência. Mas por razões que apenas ele mesmo conhece, ele acrescentou abaixo do relevo a sequência de letras O, U, S, V, A, V, V. Ligeiramente abaixo dessa cadeia de caracteres, estão as letras D e M. Não são numerais romanos, e não correspondem a nenhum código antigo conhecido. A maioria dos acadêmicos acredita que o texto é uma mensagem codificada de Shea, mas ninguém conseguiu descobrir o que diz. Até mesmo os grandes Charles Dickens e Charles Darwin dedicaram suas mentes à questão, e não conseguiram encontrar uma solução. Talvez Peter Shea fosse apenas um brincalhão. Se este é o caso, temos certeza de que ele ficaria feliz em saber que as pessoas ainda estão confusas com o código que ele inventou, quase 250 anos depois de sua morte. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de alguns achados arqueológicos misteriosos e inexplicáveis. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!